Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Lemoncast. Aqui é a energia para todas as pessoas, explicando o porquê pensar e fazer sobre energia é tão importante para você e para o planeta. E hoje nós estamos com um convidado super especial aqui, que é o Eduardo Ávila, meu amigo Edu, que é da organização Revolusolar, para a gente poder falar um pouco mais da sua iniciativa, das suas reflexões e da ação e do porquê que energia é tão importante. Edu, queria te agradecer por estar aqui com a gente. Muito obrigado por responder ao nosso convite. Eu que agradeço, Zé, todo o time aí da Lemon. Então, de parabéns pelo Lemoncast. Acho que é super importante agora que tá o mundo inteiro, Brasil, cada vez mais políticos, empresas falando de energia, né? A gente desmistificar alguns conceitos básicos, entender a importância dela no nosso dia a dia, o que tá para mudar aí também nesse setor que tá mudando muito, muito rápido. A gente vai falar um pouco de transição energética, mas a gente acredita que é uma transformação radical que está acontecendo e até uma revolução também, como o nome da ONG que eu dirijo, Revolusolar, diz, uma revolução solar que, além de ambientalmente sustentável, pode trazer alguns benefícios para a população que mais precisa no Brasil, realmente revolucionários. Vamos abordar tudo. Vamos chegar lá, porque você disse que está todo mundo falando sobre energia, que a gente tá ajudando as pessoas a pensarem sobre isso, porque não é cotidiano pensar sobre energia, né? Em geral, a gente muda de casa, a gente aluga um negócio, conecta com a distribuidora que tem e nem pensa sobre isso, vai pensar sobre economia de energia. Aqui, a gente está dizendo para todos os empreendedores e empreendedoras que elas podem pensar sobre da onde vem a energia, se ela precisa necessariamente estar conectada só com a distribuidora, e a gente veio para ajudar a desmistificar e falar sobre alguns temas importantes. Eu queria só, antes da gente começar, mandar um abraço para o pessoal também da Revolusolar, lá no Rio de Janeiro, um grande amigo de Ney, do Adriano, a Grazi, um abraço a todo mundo lá que faz esse trabalho incrível. E aí, para te perguntar diretamente o que é a Revolusolar, você já falou dessa revolução solar, o que é, da onde veio, aonde vocês estão, o que é que vocês fazem? Boa. Realmente, acho que saudar primeiro todo mundo aí da Revolusolar. A gente tem uma equipe maravilhosa que vai desde lideranças comunitárias de favelas lá no Rio, até um pessoal que estuda e faz acontecer projetos de energia solar social, Zé, que a gente fala. Então a Revolusolar começou em 2015, na favela da Babilônia, lá no Rio de Janeiro, como uma união ali também num período pré-Olimpíada ali, que tinha muito estrangeiro, e as favelas da Babilônia e Chapéu Mangueira são palcos de projetos de políticas públicas, de urbanização, de sustentabilidade, há muito tempo. Ali se juntaram um pessoal que veio da Europa, um pessoal de universidades aqui do Rio, com lideranças comunitárias ali da Babilônia, buscando endereçar esse problema de acesso à energia cara e ruim que é na favela com essa nova tecnologia, que é a energia solar. Então, essas histórias se cruzaram ali em alguns encontros nas pousadas, restaurantes, na Babilônia, e surgiu a ideia da Revolusolar. Babilônia é uma das comunidades no Rio de Janeiro, é isso? É uma comunidade no Rio de Janeiro, onde surgiu a Revolusolar, ali do lado da Praia do Leme, ali de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde foi gravado Tropa de Elite, onde que o secretário-geral da ONU, em 2012, o Ban Ki-moon, veio visitar para divulgar os objetivos do milênio. Então é uma comunidade pequena e que recebe muitos projetos desse tipo. E as lideranças ali são muito politizadas, como o Dinei, o Adriano, muitas dali. Então se juntaram esses dois mundos há uns 10 anos atrás na Babilônia, um que estava reclamando pelas questões justamente de acesso à energia, principalmente contra a empresa, que lá é a Light, que presta um serviço péssimo para a população, especialmente em favelas. E tem a questão do gato, a gente não pode ser inocente e não falar disso. Isso é uma questão que atrapalha muito a vida dos moradores, ninguém quer estar nessa situação. E, por outro lado, empreendedores, pesquisadores que estavam vendo na energia solar uma tecnologia nova, mais barata, de melhor qualidade. Só 10 anos atrás. 10 anos atrás, estava começando isso aqui no Brasil. Uhum. Devia nem ter poucas casas no Brasil, estava no início da regulação que permitia, e enxergando nessa tecnologia como um caminho possível para se criar cooperativas de energia solar, facilitar o acesso para os pequenos comércios, para as famílias na favela. Então começou com 2 pequenos comércios na favela, sabia? É mesmo? Pegando uma linha de crédito da AGRIO, que é a agência de fomento
ao empreendedorismo lá no Rio de Janeiro também, com uma taxa subsidiada, muito barata, fazendo com que a parcela que eles pagassem no mês do equipamento fosse menor do que eles estavam economizando na conta de luz. Então, você tem o caso lá, por exemplo, da Bibi, do Estrelas da Babilônia. Vocês botam aí no Google, vocês vão achar a vista linda que tem placa solar. Era um lixão ali da Babilônia. E aí fizeram um jardim todo sustentável, com composteira, captação de água da chuva, lindo, energia solar. Ela falava que todo o dinheiro que ela ganhava vendendo os produtos ali, dos hóspedes, da comida, ela tinha que pagar para Light. Todo o lucro dela ia para Light. Então ela instalou, pagava mais que R$1.000 por mês, reduziu quase R$800 essa conta, mais que 80%. Mas aí naquele momento ela buscava um investimento para instalação de placa para ela utilizar. Exatamente. Então a Revolução Solar surge um pouco nesse contexto, só que realmente o setor começando, a regulação começando, não tinha nome ainda, era difícil de captar e a ideia da cooperativa ficou na gaveta. O que aconteceu foram que alguns empreendedores, pequenos comércios na Babilônia, conseguiram esse financiamento, instalaram e conseguiram, então, ser mais sustentáveis financeiramente mesmo, né? Foram feitos alguns eventos, a gente saiu bastante na mídia aí nessa época de Olimpíada, só que por situações da equipe, pessoais e também do Morro, que viveu uma situação difícil nos anos seguintes, a Revolução Solar deu uma parada nos anos seguintes, e aí foi quando eu entrei. Eu não estava nesse grupo inicial, eu entrei em 2018, eu fiz economia no FRJ, trabalhava no mercado financeiro na época, só que puxava empreendimentos na universidade para estudar mais, para levar aquele conhecimento para a sociedade também. E a gente começou a estudar as inovações tecnológicas que estavam mudando a sociedade e a economia. Foi quando eu me apaixonei por essa revolução solar, pela transição energética e principalmente esse potencial de, cada um gerar sua própria energia, parar de depender de uma grande empresa, realmente transformar o setor. E aí foi quando a gente criou uma liga de energia e tecnologia da UFRJ, organizou um evento e foi o Dinei falar nesse evento em 2018 da ideia inicial ali da Revolução Solar. Aí eu virei voluntário e comecei a estudar bastante modelos de profissionalizar, de dar escala para isso, de fazer chegar em mais gente. E aí comecei como voluntário, eu tô como diretor executivo hoje, tem 6 anos então. Hoje eu me dedico em tempo integral, não só para na Babilônia a gente continuar crescendo, como a gente botou em prática a primeira cooperativa de energia solar em favelas do Brasil, foi instalada depois em 2021, 3 anos depois que eu entrei. A gente conseguiu captar os recursos, fazer isso acontecer, instalou lá na Babilônia e tem crescido nos últimos 3 anos a cooperativa lá, mas temos replicado esse modelo. Estamos hoje em mais de 10 comunidades pelo Brasil, em 4 estados. Isso que eu ia te perguntar, porque é muito legal esse trabalho. A Lemon e a Revolução Solar têm uma parceria, nós temos uma parceria desde o começo desse ano, né, de 2024, desde o começo do ano de 2024, e a gente, pra gente trocar mais informações, aprender uns com os outros e tal, e dedicar mais tempo para falar sobre esse assunto da energia solar e de como é acessível para as pessoas, mesmo aquelas que não têm dinheiro para botar a placa ou não tem espaço em suas casas. E quando a gente foi lá, Edu, aí eu pude ver lá, eu, a Ana, nós estivemos lá. Lá hoje as placas são em vários lugares e a utilização é comunitária, diferente daquele modelo em que a pessoa botou a placa e usava só no comércio dela. É um modelo mais comunitário. Explica um pouco mais para quem está nos assistindo qual é esse modelo. Então, desde que tem a regulação da geração distribuída no Brasil, tem 12 anos atrás, 2012 para 13 ali, você pode usar a energia solar descentralizada, distribuída de algumas formas. Você tem esse modelo que popularmente se pode chamar com instalação individual ali, o nome técnico é geração local junto à carga, que é isso, você tem a plaquinha aqui, você usa na sua casa. Nada mais é do que botei placa em casa, botei no meu negócio e tô usando ali. E o que sobrar de excedente, você joga para a empresa de energia e ela te devolve aquilo em crédito abatendo a sua conta de luz. Esse é o modelo mais simples que existe desde 2012. Em 2015, veio uma nova regulação, aprimorando ela, falando que você pode também fazer a geração compartilhada de energia. Ou seja, instalar muitas placas num lugar
E algumas pessoas, sejam famílias ou comércios, podem usar a energia que foi gerada ali e jogada para a rede e virou créditos de energia, podem usar esses créditos para abater das suas contas de luz, mesmo que eles não estejam ali do lado. Então, apartamentos ou famílias que não conseguem investir ou ter uma infraestrutura podem agora, então, com essa nova modalidade, também se beneficiar da energia solar gerada de forma distribuída. Foi isso que a gente fez lá na Babilônia e Chapéu Mangueira com a cooperativa. O que é uma cooperativa de energia solar? Normalmente, quando a gente fala de cooperativa, o pessoal pensa em cooperativa de trabalho. O pessoal que se junta para produzir alguma coisa, um leite, enfim, alguma coisa. A cooperativa de energia solar é diferente. É esse modelo. Um grupo de pessoas que se junta para viabilizar uma usina de energia solar em algum lugar e se aproveitar daquela energia para reduzir sua conta de luz, através da chamada geração compartilhada de energia. Então a gente observou que esse seria um modelo muito adequado para popularizar a energia solar nas comunidades. Primeiro, por uma questão de infraestrutura. Muitas das casas das favelas têm a estrutura frágil para aguentar as placas que têm algum peso ali. Cada placa de 2x1, o pessoal pesa uns 20 e poucos quilos. E aí a gente aprendeu uma coisa também, depois de fazer muitas individuais, que a gente gastava quase metade do investimento para reforçar a estrutura e trocar o telhado. Então, quando você busca telhados melhores na comunidade, com galpão, uma associação, uma quadra, você pode aproveitar esse recurso também e buscar telhados que têm menos sombreamento, que na favela cresce do lado, tem árvore e faz muito sombreamento. Além do fato de que, com uma escala maior, quem é empreendedor sabe, quando você produz em maior escala, o custo de um produto daquele fica um pouco menor, né? Que você tem ganho no volume. Isso acontece nesses casos também. A gente acaba tendo um volume maior. E como é que a gente faz? A gente é uma ONG. Então a gente capta recursos de fundações filantrópicas, empresas que patrocinam de energia também. Não tem custo, então, para o morador implantar esse sistema. O que ele faz depois para que a gente continue ele funcionando? Porque essas placas duram 25, 30 anos. Você precisa ter a manutenção adequada daquilo ali também. A gente capacita os moradores locais, como técnicos em energia solar, para fazerem essa manutenção. E quem está sendo beneficiado pelo crédito de energia na sua conta de luz, vamos dizer que você economizou R$200 no seu mês pela cooperativa. Metade disso paga-se como uma taxa para a própria cooperativa. Então você fica com 100 vai para a cooperativa, para justamente contratar esses técnicos locais e pagar toda a administração para que a cooperativa consiga rodar sem novas doações. Isso está acontecendo há 3 anos lá na Babilônia, mas também mesclando com instalações individuais. Quando é possível, o telhado tem uma oportunidade interessante, continuamos fazendo. Por exemplo, esse ano, em 2024, a gente instalou a primeira residência do Brasil, sabia, Zé? Com as telhas solares. Então não são os módulos, as placas que o pessoal chama essas pesadas. É um novo produto que a gente fez em parceria com a Eternit Solar, que é conhecida pela construção civil, as telhas, que é uma... Opa, eu me empolgo quando fala disso. Tem problema. Que é uma telha solar que a energia, a célula solar, ela está integrada na telha já. E já gera energia ali. Então é um caso de uma família que tinha uma telha de amianto, calor pra caramba no último andar, é um material tóxico, cancerígena também. Então, quer dizer, você reduziu a temperatura ao trocar essas telhas pelas novas, a família ficou super feliz e ainda gera energia, praticamente zerando a conta deles. Para você que tá aí e chegou agora com a gente tá recebendo hoje no Lemoncast o Eduardo, que é da Revolusolar, e ele tá contando pra gente, acabou de explicar como que é o mecanismo de geração compartilhada de energia, em que as placas são instaladas em lugares compartilhados da comunidade e as pessoas da comunidade utilizam os créditos gerados. Então essas placas, elas geram energia, jogam para a rede, geram crédito e as pessoas abatem suas contas, sejam pessoas físicas ou jurídicas, certo? Exatamente. E aí, essa é uma similaridade. Você que está aí em casa, você que está no seu trabalho, você é empreendedor, você é empreendedora, você sabe que a sua energia, quando você paga a sua conta de energia, você está pagando parte da sua conta, é a estrutura da rede para chegar a energia até a sua casa, o seu empreendimento,
e a outra parte é o custo da energia, né? Na primeira parte ainda se considera alguns impostos. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu te convido para assistir o nosso Lemoncast com a Bárbara Rubim, em que a gente detalhou um pouco mais sobre isso. Muito bem, essa energia ela é comprada ou gerada pela própria distribuidora e em grandes usinas, né? Então são grandes hidrelétricas, a gente que conhece muito sobre isso, já ouviu falar, grandes hidrelétricas, grandes usinas de geração de energia solar. Infelizmente, quando a gente falta chuvas, a gente tem termoelétricas também, e aí a gente fica mais caro. Isso é a geração centralizada, que tem uma série de problemas, a gente vai falar um pouco delas. E a outra forma de você fazer é você gerar a sua própria energia, que é o que a gente chama de geração distribuída. Aí o pessoal fala, né, Edu, gerar a própria energia custa caro, porque botar a placa em casa ou no meu negócio é um grande investimento. Mas hoje, como o Edu está falando, tem uma alternativa, que é a alternativa da geração compartilhada, em que você se associa, se junta, se une com outras pessoas e loca uma pequena usina ou faz um modelo de cooperativa. Com a Lemon, você pode se associar à Lemon, assinar com a Lemon e você vai poder receber, ou você vai poder gerar a sua própria energia a partir da atuação com a Lemon. Como que isso funciona? Você assina com a Lemon tem as suas usinas e você é como se você estivesse gerando a sua própria energia fora da sua casa. A energia gerada pela usina injeta na rede, gera um crédito e esse crédito vai ser compensado por você e você pode economizar de 10% a 15% da sua conta de energia e ainda garantir que seja uma energia sustentável. Porque as grandes gerações de energia, Edu, eles sempre têm algum problema, né? Sempre tem. A geração termoelétrica, que é com gás, emite muito gás de efeito estufa. As grandes hidrelétricas às vezes inundam muitas áreas, muda muita gente. A gente tem problemas no que é gerado muito grande, sempre gera algum tipo de problema, né? O pessoal fala que realmente não existe uma forma de energia completamente limpa. Toda forma de energia tem algum impacto. Que a grande questão da humanidade hoje, por isso que a gente estava falando no início da conversa, está se falando cada vez mais sobre energia. Um dos motivos é que as mudanças climáticas a nível do mundo inteiro têm como principal causador delas a geração de energia por combustíveis fósseis, que é queimar petróleo, carvão, gás. Não, mas peraí, vamos dar um passo atrás aqui, ó. Você já falou muita coisa ao mesmo tempo aqui. Vamos falar. Você falou que é uma preocupação do mundo todo essa questão das mudanças climáticas. O que você quer dizer com isso? Por que é uma grande preocupação para o mundo todo? Porque tem ficado evidente para os cientistas nas últimas já 2, 3 décadas, não é algo novo, mas a sociedade está percebendo isso, principalmente nos últimos anos, que a atividade econômica moderna que a gente fez no século XX todo, muito baseada na energia, a gente precisa de energia para tudo, né? Não só elétrica, você está falando. Energia para tudo. Elétrica, luz, o ar-condicionado que a gente está aqui, o carro que você veio até aqui, a indústria que precisa de energia para produzir esse tablet, essa TV, tudo. Demanda muita energia. E a forma principal que a gente gerou até agora a humanidade energia, no século XX inteiro, desde 1900 até 2000, até agora também, só que agora cada vez menos por causa disso que a gente vai falar, é o que é chamado da queima de combustíveis fósseis para gerar essa energia. Então são basicamente petróleo, carvão, gás, que são sedimentos que estão lá embaixo da terra de vidas anteriores e que na sua queima para gerar energia, que fica ali ela queima mesmo, um vapor sobe, gera uma turbina e gera energia pra gente, emitem o que é chamado de gases de efeito estufa. O pessoal às vezes chama de emite carbono, gás carbônico e tal. Basicamente carbono, metano, vapor d'água são os principais componentes dos gases de efeito estufa. Gases que poluem, né? E não é que eles só poluem, né? Eles criam uma crosta em torno da Terra em que o Sol, quando ele bate, ele fica mais pressionado aqui, aquecendo a Terra. É isso mesmo? Pois é. Então é o que é chamado, às vezes, de aquecimento global também. Então, quer dizer, as consequências da gente gerar tanta energia fóssil, suja, assim,
tem começado a ser tem sido sentidas de forma muito mais forte pela sociedade nos últimos anos. Então a gente tem vivido o ano cada vez mais quente da história da humanidade a cada ano. As secas estão acontecendo de forma muito mais intensa e muito mais frequente. A gente viveu nos últimos anos as piores secas da história dos últimos 100 anos do Brasil. A quantidade de chuvas e a intensidade delas, os deslizamentos, quem mora na periferia tem visto cada vez mais isso. As ondas de calor, tá impressionante lá no Rio de Janeiro, coisa de louco. Então esses são os efeitos da mudança climática. Os cientistas a maioria deles, a enorme maioria concorda que essa atividade humana de gerar energia fóssil tem gerado essa mudança no clima da Terra. Então, qual que é a principal saída para essa que tem sido a principal ameaça da humanidade mesmo, né? É a geração de energia a partir de fontes mais limpas, renováveis, como a eólica, que é aquela turbina que a partir do vento gera energia, e a energia solar, que através desse tipo de plaquinha aqui, pega a luz do sol e gera eletricidade para gente, sem movimentar grandes turbinas. Então, é a forma de energia mais sustentável que se tem. E também, Zé, hoje, com a evolução dessa tecnologia, é a forma mais barata de gerar energia elétrica também. Além de sustentável, é mais barata. A Agência Internacional de Energia já comprovou que a energia solar é a forma mais barata de se gerar energia entre todas as que existem na história inteira. E ela pode ser gerada também com uma plaquinha dessa. É impossível botar uma eólica aqui ou uma termoelétrica que você queima o fóssil também. Então... Mas, Edu, você falou que é a mais barata, só te cortando um minutinho aqui. Mas eu que tô fazendo meu negócio lá, que tô vendendo o almoço para pagar a janta e assim por diante. Como que ela fica mais barata para mim? Pois é. Porque você tá falando que é a mais barata, mas como que é? Custa caro botar energia em casa e tal. Como que as pessoas podem olhar para isso, entendeu? Então, tradicionalmente, quem olha para isso e vê o preço de uma fonte de energia são os empresários ou os governos que empreendem na energia. Tradicionalmente, é um setor que é de grandes empresários, sejam eles privados ou públicos, que investem nessas usinas monstruosas que a gente estava falando anteriormente. Eu vou dar um passinho atrás para chegar aí. Porque a gente estava falando da geração centralizada, né? E como que é importante a gente investir em outras fontes de energia para além da fóssil para contornar a questão da transição energética. Então, no Brasil, por exemplo, nos anos 80 e 90, principal caminho para isso foram as hidrelétricas, que é a geração de energia elétrica baseada na queda da água. Então vocês já devem ter visto aí grandes hidrelétricas, são usinas monstruosas que fizeram hoje o Brasil ter quase 70% da sua matriz de energia elétrica renovável, quer dizer, hidrelétrica, que é renovável, é a principal fonte hoje do Brasil. E só que elas causaram impactos nas comunidades que estavam ali e nas florestas e em todo o meio ambiente onde elas estavam inseridas também graves. Só que elas não emitem, então já é algo positivo em termos de mudança climática. Depois, virando o século XX no Brasil, você teve o crescimento muito grande das eólicas, que a gente falou aqui também. Só agora que a solar tá ficando mais barata que as outras. Esse é um dado que ela é mais barata de todas e de 2022. Então é uma coisa muito recente. A regulação dela veio nessa década que a gente estava falando, né? E aí a gente fala, como é que para um comerciante, para um empreendedor, para uma família que tem que pagar ali o almoço, paga uma conta de luz ali todo mês pela energia que ele consome da empresa de energia, como é que ele vai achar que investir 10, 20, 30 mil reais num sistema dele de energia solar vai ser mais barato que os outros? Claro. Não é isso. Como eu falei, tradicionalmente quem investe na geração de energia são grandes empreendedores, grandes empresários, grandes empresas. Então, no início desse mercado de energia solar, realmente só tinha essa opção. Você tem que comprar os equipamentos que duram 30 anos e realmente é mais caro. Só que tem surgido empresas como a Lemon e muitas outras com modelos um pouquinho diferentes que falam, não, a gente investe, fica tranquilo, e você me paga pela energia. Ou
por uma parte da fazenda que eu tenho aqui no mês a mês, de forma que fique mais barato para você consumir essa energia que eu estou fornecendo, solar, limpa, do que a tradicional. Então estão surgindo esses novos modelos, seja na geração compartilhada, ou até é possível você fazer esse modelo na instalação individual também, desde que você tenha essa empresa que invista e faça essa ponte do consumidor, fazendo aí sim, com que você que pagava uma conta de luz de 500 para a empresa tradicional, possa, nesse novo modelo, para uma empresa nova, pagar ali 400, 300, um pouco menos. Mas realmente, se você tiver o dinheiro para investir no equipamento inteiro, 20, 30, 40 mil reais, aí você consegue de 500 para 100, 50. Em médio prazo, em médio e longo prazo, né? Exatamente. Agora, a gente estava falando sobre sustentabilidade, mudanças climáticas, você explicou um pouco para a gente aqui. Na discussão sobre energia e na importância desse debate, a gente tem falado muito sobre os 3Ds da energia, né? Que é a descarbonização, a descentralização e a digitalização. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Por que é importante isso, do ponto de vista da academia, que eu sei que vocês trabalham muito dialogando com a universidade, e principalmente, assim, o que você vê sobre do ponto de vista da descarbonização, por que usar energia limpa é importante no processo de descarbonização? Então, a gente falou aqui que a geração de energia a partir de fontes fósseis, poluentes, é o principal vilão das mudanças climáticas. Então, a principal saída que a humanidade tem para essa crise é criar um novo modelo de economia baseado em fontes renováveis, principalmente as que estão mais abundantes e são mais baratas aí, é a solar e a eólica. Então esse é o determinante da transição energética, que se chama, né? Sair de um lugar para ir para outro, e que algumas pessoas enquadram nessa visão dos 3Ds. Então a descarbonização é o primeiro deles, porque é o determinante. Os outros dois vêm como consequências do que essas novas tecnologias renováveis possibilitam e também como elas interagem com outros avanços tecnológicos da internet, da inteligência artificial, que aí cria o segundo D, que é a digitalização também. Então não tem como a gente pensar que está se criando um mercado novo de energia, por exemplo, nesse caso, com novas fontes, novos modelos, novas empresas, e que isso vai estar imune a uma transformação que é presente em todos os setores da economia, da televisão que a gente vê, a música que a gente escuta, ao carro que a gente vem para cá. O digital, a internet, está presente em toda a transformação que a gente está vivendo no século XXI. Então não seria diferente na energia. E aí tem alguns aspectos interessantes na questão da digitalização, né? Lados da moeda. Por um lado, por exemplo, tem se falado muito que a inteligência artificial, quem usa aí o ChatGPT, tem ajudado muito a nossa vida, mas ela consome muita energia, né? Então, a demanda por energia vai multiplicar por muitas vezes só com a inteligência artificial, e vai se ter uma demanda muito maior por energia limpa, barata e o principal, que o pessoal tem falado, ininterrupta, que não pare. Porque os data centers, aquelas coisas, precisam de muita energia contínua para funcionar. Então esse é um lado da coisa. Mas por outro lado também, a evolução dessas tecnologias permite você criar um arranjo, por exemplo, de eu ser seu vizinho, eu ter meu painel em casa, eu poder te vender a minha energia no futuro, próximos anos, isso vai ser possível. Ainda não é dessa forma individual, mas as tecnologias digitais vão, o blockchain que está por trás das moedas digitais, como o Bitcoin, que o pessoal gosta de falar, a própria inteligência artificial, a internet das coisas também, vão permitir esse tipo de comercialização, o tipo de inteligência melhor também. Por exemplo, eu estou em casa, eu quero saber quanto que o ar-condicionado, isso é uma coisa que eu passo lá em casa, quando chega no verão, eu só começo a ligar o ar-condicionado, a conta vem mais alta, mas será que é só por causa do ar-condicionado? Tem a coisa da bandeira também. Gostaria de saber melhor na minha casa quanto cada aparelho está puxando. Com novas tecnologias digitais, como a internet das coisas, isso vai ser mais possível. Então esse é o segundo D, né, da digitalização. E que conecta com o terceiro D, que é o da descentralização, Perfeito. né? Principalmente com a energia solar. A energia solar é, entre as fontes de energia, a que mais realmente permite você descentralizar
a geração de energia. A gente explicou o que é a geração distribuída, né? Que é cada um poder gerar a sua própria energia no telhado. Ou se conectar com uma comunidade, uma empresa que possa dar acesso a ela a gerar sua própria energia fora do seu telhado. Sim, mas que não é uma empresa que tem essa geração centralizada, monstruosa que a gente Exatamente, conhece. são usinas menores. São menores, são mais fazendas mais perto de onde está sendo consumido. Assim. Exatamente. Então, a energia solar é a fonte que permite essa geração distribuída. Que a eólica é gigante, a hidrelétrica é gigante, todas essas fontes. A solar é a que mais permite você diminuir a escala sem perder tanta eficiência da geração. E também, olha a plaquinha, ela se adequa muito bem nos telhados, claro, na arquitetura urbana, nas fachadas. Está surgindo uma nova coisa, Zé, que é o chamado plug-in solar. Você botar na varanda, ou numa fachada, ou numa parede do prédio e conectar direto ali sem muito trâmite difícil, sabe? É uma nova fácil, coisa né? que tá surgindo na Alemanha, isso bombou nesse ano. Que é a história vai chegar do plug daqui a and play, né? Eu plugo e já uso, né? Exatamente. Já uso de algum modo. E aproveita o sol que bate também na varanda lateral, e tal. Mas então esse é o terceiro D, que se chama da descentralização. Cada um poder se gerar a sua própria energia. E aí, pra fechar, a gente vê um quarto D também, que é a democratização também. Bem. A energia cada vez mais barata, podendo ser gerada por qualquer um, integrada com as tecnologias digitais, criando empregos nas comunidades também. A energia solar é a fonte que mais gera empregos, entre todas. Sabia disso? Olha só. Então, permite também que quem mais precise paga uma nota na conta de luz ou está sem emprego, possa ali economizar na sua despesa com energia, criar negócios de energia solar ou até usar a energia solar para viabilizar mais os seus negócios nas comunidades. Então, democratizar também é uma outra onda de transformação que pode acontecer. É fantástico. E aí, mas agora, você estava falando, né? Tudo é inovador, né? Porque você está dizendo que há 10 anos atrás a gente devia ter o quê? Poucas casas no Brasil com energia solar, de fato. Né? Agora a gente está migrando. Hoje tem mais pessoas com energia solar, nós temos alcançado mais isso. E agora tem esse modelo inovador que é de geração compartilhada, que é o que a Lemon faz, ajudando as pessoas a poderem ter acesso à energia solar sem precisar botar placa em casa. As inovações sempre geram desconfiança. Como que a gente consegue convencer e trazer mais pessoas a confiarem nesse processo? A confiar. Como vocês fazem lá na Revolução Solar, na comunidade? O que você falaria para a pessoa que está em casa do tipo, por que funciona essa inovação e por que é positivo ser inovação e trazer energia sustentável? Porque é uma inovação que, apesar de ser recente, não é tão recente assim. Você já tem mais de 10 anos no Brasil, você já tem mais de 30 anos no mundo, na China, na Alemanha, nos Estados Unidos. Então é uma tecnologia que já está comprovada, funciona muito bem. Já tem aí grandes normas e reguladores, passa por tudo em metro e tal. Então é uma tecnologia que funciona super bem. Você tem uma lei no Brasil que já regulamenta isso tudo, então dá muita segurança para quem quer investir. Você já tem mais de 4 milhões de casas e comércios no Brasil se beneficiando desse esquema que a gente está falando da geração distribuída. Apesar de ser uma revolução, porque há 10 anos atrás não tinha ninguém, claro, isso ainda é 4% dos 100 milhões que existem no Brasil, que a gente chama no setor de unidades consumidoras. Pode ser uma casa, um comércio, enfim, dentista, qualquer coisa. Então, tá crescendo muito, é a mais barata de todas, permite você economizar na sua conta de luz, contribuindo para o meio ambiente, com uma tecnologia que comprovadamente funciona bem, tem crescido cada vez mais. As empresas todas estão instalando, né? As grandes empresas, quando você vai olhar, rede de supermercado, agência bancária, tá todo mundo instalando. Porque é bom pro seu bolso, é bom pro meio ambiente e funciona muito bem. E tá num ambiente de segurança também da lei. Então, realmente não tem muito risco. Agora, então eu vou te fazer a pergunta do contrário. Se é tão bom assim, por que mais gente não tá entrando, mais gente não tá instalando placa, mais gente não tá se conectando em comunidade, mais gente não tá assinando com a Lemon ou com outras empresas que estão aí no mercado? Muitos estão, né? Então, todo mundo que tá continuando nisso tem crescido
bastante. Os que estão fazendo da forma correta, como a Lemon está fazendo, né? Tem crescido muito vocês, no público de vocês, a gente no nosso e muitos outros. Mas quais que são algumas barreiras que a gente identifica para não crescer mais rápido? Primeira delas é que, como a gente falou, né? Tradicionalmente você precisava investir nos equipamentos e estão começando a surgir agora as empresas que falam, não, eu assumo investimento e você me paga mensalmente. Só que são pouquíssimas. E elas geralmente focam em quem consome mais energia para poder ali, com o mínimo esforço possível, gerar mais receita. Isso é tradicional de qualquer mercado. Só que você tem, por exemplo, uma enorme maioria da população brasileira que consome muito pouca energia, porque não tem dinheiro realmente para pagar mais do que aquilo. A chamada tarifa social de energia elétrica, que é uma política pública do governo do Brasil, desde 2003, ela oferece descontos na conta de luz para quem tem baixa renda, só que até 200 kWh mês. Isso dá mais ou menos quanto de conta? 100 e pouco. Tá. Entendeu? Então, você só tem esse limite, esse desconto até aí. Então você tem uma enorme massa da população brasileira que consome a energia que é só para ter uma, 2 lâmpadas e um ventilador. Ou tá no gato. Realmente, aí não paga energia. E aí não tem muito incentivo, realmente, para entrar nesse novo modelo. Então, essa é uma questão. Consome muito pouco e essas novas empresas você tem, vamos dizer que consome 150 de conta. A maioria das empresas que tá nesse modelo traça um mínimo de 300, 400, 500 para valer a pena ainda para a empresa. Então é um início de mercado que está se focando em quem consome mais. Mas daqui a pouco, com certeza, os custos vão caindo, as operações vão ficando mais eficientes e esse público vai poder entrar também. E como a gente falou, isso é um caminho. Mas, como a gente deu o caso lá dos empreendedores da Babilônia também, uma outra coisa que no mundo, além dos novos modelos de negócio, tem feito também a energia solar se popularizar muito, é a ampliação de linhas de crédito, de financiamento, ou para pequenos empreendedores, ou para a própria família. Falar, ok, eu não tenho 20 mil reais para instalar no sistema, mas eu pego ali no banco X, que tem uma taxa de juros mais em conta, um prazo mais longo, para que a parcela de cada mês seja menor. E eu tomo esse crédito, esse financiamento, e com o que eu estou economizando na minha conta de luz no mês, eu pago essa parcela do financiamento e ainda sobra um pouco para mim. Só que você ainda tem uma limitação muito grande dessas linhas de crédito. A gente precisa que elas cresçam no Brasil e que elas tenham um olhar diferenciado para a população de baixa renda, para o pequeno empreendedor também, porque elas têm chegado, na maioria das vezes, nas grandes empresas, nas grandes mansões. E a gente ainda não tem política pública para tornar a energia solar acessível também, que vá, por exemplo, facilitar esse investimento ou incluir em obras do governo. Isso é um caminho que a gente ainda tem que percorrer. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou aí da tarifa social, que tem aí pessoas que têm até uma quantidade de energia, consumo de uma quantidade de energia, tem um suporte do governo. Isso também acontece para pessoa jurídica ou só para pessoa física? Só para pessoa física. Tá certo. Então, a tarifa social é um programa que é direcionado a residências, famílias de baixa renda, indígenas e quilombolas também, que estão inscritos no cadastro único e que tem faixas de desconto até os 220 kWh no mês. Se eu tenho um ar-condicionado em casa, já caiu fora da tarifa social. Essa é uma questão que a gente tem mapeado. Se você é uma família, ali um pai, mãe, 2 filhos, que liga o ar-condicionado 8 horas à noite só para dormir, você já passa dos 200. Ou seja, numa comunidade no Rio de Janeiro, na Cidade de Deus, por exemplo, chegou a bater 55 graus esse ano, né? E com as mudanças climáticas, os eventos climáticos extremos, cada vez mais é uma questão de conforto térmico ter o ar-condicionado, que antigamente era uma questão de luxo, hoje é de conforto térmico, porque a gente está realmente, 2024 vai ser o ano mais quente da história da humanidade, né? Então, você imagina isso. E aí, se tem um ar-condicionado, não entra na tarifa social.
Pois é, então a gente tem falado que o governo, apesar de ser ter sido muito importante essa política da tarifa social, hoje a tarifa social condena o pobre a não ter ar-condicionado, no calorzão que está fazendo. E no final das contas, voltando um pouco para a Revolução Solar, a gente fala aqui de energia solar, de mudança climática e tal, mas no final das contas é sobre criar meios para diminuir o sofrimento das pessoas e para aumentar a felicidade. No final das contas é sobre isso. Então, a mãe, o pai de família que sobe aquele morro 20 minutos cansado, chega depois de trabalhar, que tem um tiroteio da polícia com um bandido ali, que ganhou um salário mínimo, que pagou metade do salário mínimo no aluguel, que não sobra nada, dorme cheio de mosquito no calor, aí acorda no dia, sabe? Então é sobre prover um mínimo de condição de bem-estar dentro da casa da pessoa depois que ela chega de um dia de trabalho cansativo, mas ela não tem dinheiro para pagar 300, 400 reais de conta de luz. Alguém que ganha 1.500 reais, pagar 500 de aluguel, 300 de comida, não sobra 300 reais para pagar a conta de luz. Então a gente defende que o governo brasileiro urgentemente crie um programa nacional disso que a gente tem falado aqui, geração distribuída, mas de interesse social. Assim como a gente tem também a habitação de interesse social, que é muito importante, a gente defende também que o governo crie uma política de geração distribuída de interesse social. Como? Integrando placas solares com investimento público no Minha Casa Minha Vida, nos programas de agricultor familiar, nas obras de urbanização de favelas, criando cooperativas e associações nas comunidades junto com as prefeituras, fazendo com que as distribuidoras de energia, as empresas de energia aí, que têm que investir parte do que elas ganham em projetos de eficiência, invistam também parte desses recursos nas comunidades, até para reduzir os roubos de energia também, que vai beneficiar até, no final das contas, vai beneficiar todo mundo. Claro. E é uma coisa interessante isso que você está dizendo, né? Porque muitas pessoas ainda têm a ideia de que energia solar é uma coisa para pessoas que têm dinheiro, né? Independente do trabalho do governo, vocês na Revolução Solar estão mudando essa perspectiva. Mas desculpa te interromper, é pra quem tem dinheiro e o cara que tem dinheiro bota solar pra quê? Pra ter mais dinheiro, né? Pra reduzir, pra ter mais dinheiro. Ou seja, no final das contas, ele bota porque ele quer economizar dinheiro. E pra quem é mais importante economizar dinheiro? Então, mas aí que eu tô te falando, porque na cabeça da maior parte das pessoas, energia solar é pra quem tem dinheiro, não é pra quem tá na comunidade ou pra quem tem um empreendimento e não tem recurso pra botar investimento de placa solar ou não tem espaço. Então, vocês na Revolução Solar, a gente na Lemon tá conseguindo trabalhar esse quarto D que você trouxe, que é a democratização do acesso à energia solar. Né? E aí eu te diria assim, como é que você aborda quando você está falando com o pessoal da comunidade, que fala, olha, nós temos energia solar e você pode utilizar. Como que é isso? É no boca a boca que as pessoas ficam sabendo? Elas vêm procurar? Como é que funciona isso quando vocês contam até para outras comunidades? Não, muitos vêm procurar, principalmente ONG. A gente tem trabalhado nas comunidades de duas grandes formas. Com as instituições locais, então ONGs, escolas, centros culturais, que gastam uma nota com energia, e aí a gente tem reduzido essas contas de luz e permitido elas melhorar o atendimento delas, então indiretamente isso impacta a comunidade, ou criando cooperativas e associações, aí já é muito mais complexo, mais caro, instalando, como eu falei, nas quadras, nos galpões, nas associações, que aí serve para os negócios e famílias das comunidades. A gente sempre faz isso por intermédio da liderança comunitária. A liderança comunitária vem falar com a gente, ou a gente tem um patrocinador que está interessado em trabalhar em tal região, busca uma liderança comunitária da região, que já tem algum trabalho social ali naquele território, já legitimado, já de respeito pela comunidade. A gente entende que é uma tecnologia nova, que pode facilitar, melhorar a vida das pessoas, mas a gente não precisa reinventar a roda. Tem muita gente já fazendo um trabalho de base nas comunidades de moradia, ou de cultura, ou de educação, ou de esporte. Fantástico. E a gente busca fazer parceria com essas lideranças comunitárias. Então, se tiver alguém assistindo a gente aí também, que é liderança comunitária, faz algum projeto social, tem alguma ONG e a conta de luz está pesando, a gente está abrindo cada vez mais para essas parcerias para melhorar a atividade da sua ONG, do seu centro
e conseguir melhorar o atendimento para a comunidade como um todo. E aí, de quebra, dentro dessa metodologia, a gente capacita a liderança da ONG, da instituição também, para ela entender melhor isso, conseguir dizer para os outros, para seus amigos, para a comunidade o que está acontecendo ali, e capacita também quem já trabalha ali como eletricista. Toda comunidade, toda instituição tem algum eletricista que já trabalha ali. Então a gente pega esse eletricista, dá um módulo de energia solar com escolas técnicas, com o Senai, com outras escolas, como beijo para Solarize, do Hans aqui também, lá no Rio de Janeiro, que faz com a gente. Lá no Amazonas foi o Instituto Federal do Amazonas, numa comunidade indígena. Capacita o pessoal da comunidade para ser técnico em energia solar, instalar esses sistemas, então ser contratado para isso e fazer depois a manutenção também. Porque a gente percebeu, Zé, que já tinham tido tentativas anteriores de projetos sociais de energia solar, só que todos eles estavam errando na mesma coisa. Você investe, dá as placas lá e sai. O que acontecia? 2, 3 anos depois das placas instaladas, elas quebravam, porque não tinha manutenção devida. Então esses técnicos locais fazem a manutenção, garantem o funcionamento dela ao longo do tempo e também acabam sendo contratados para fazer isso e trabalhar nesse mercado que só cresce. Então é uma oportunidade de geração de emprego e de empreendedorismo para esses técnicos das comunidades também. Super, muito legal. Edu, nós estamos chegando ao final aqui. Você empreendedor, você empreendedora, pôde saber um pouco mais nesse nosso Lemoncast. O objetivo nosso é mostrar que a energia solar é para todas as pessoas mesmo. Vocês fazem um trabalho incrível na Revolução Solar. Mais uma vez, um abraço para todo mundo lá, para o Adriano, para a Grazi, para o pessoal todo que faz a Revolução Solar acontecer, as pessoas que estão no cotidiano mostrando que é possível e é para todo mundo. Então eu queria te agradecer mais uma vez, em nome da Lemon, a possibilidade, a parceria que a gente tem da gente poder fazer um debate como esse. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez, viu? Eu que de novo agradeço vocês, parabenizo a Lemon por estar revolucionando também o mercado de energia para os pequenos e médios comércios. É uma parceria super importante para que a gente consiga levar esse debate qualificado também, como a gente faz lá para Brasília, para os políticos, para que saia alguma coisa que incentive o uso e a democratização da energia limpa no Brasil. Então, tamo junto. É o início de uma revolução da energia solar. Tenho certeza que a gente ainda vai alcançar muito mais coisas juntos. E que o pessoal quiser conhecer mais da Revolução Solar, como é que faz? Então, quem quiser participar dessa revolução solar com a gente, seja sendo um parceiro financiador, um parceiro técnico, ou alguém de alguma comunidade que queira levar o projeto para a sua comunidade, pode chamar a gente em qualquer rede social, tá lá, Revolu Solar. Vem de Revolução Solar. Então, Revolu Solar, ou no site revolusolar.org.br. Manda uma mensagem lá pra gente. A gente vai adorar conversar e entender como é que você pode participar da Revolução Solar também. E para você, empreendedor, empreendedora, que quer economizar na sua conta de energia e ainda gerar a sua própria energia limpa, entra no nosso site energialemon.com.br. Você vai poder entender um pouco melhor sobre essa forma de gerar a sua energia de modo independente, sem fazer investimentos e ainda ajudando ao nosso planeta. Por favor, entre lá, entre no nosso Instagram, Lemon Energia, você vai poder entender tudo. Porque energia solar, Edu, é para todas as pessoas e é isso que a gente quer fazer, deixar mais acessível a energia solar. Muito obrigado. Vem fazer parte dessa revolução. É isso aí.